cheio de gratidão. E eu chorei de gratidão ao Senhor pelo privilégio que eu tenho de poder estar na casa dEle e de adorar. E aonde você estiver, você é casa de Deus, amém, meu irmão? Você pode fazer algo diferente, você pode correr, gritar, aleluia nessa hora, dizer: Senhor, Tu és bom o tempo todo, o Senhor é bom, porque o Senhor tem me dado vida e vida em abundância, amém? E eu quero chamar aqui o pastor Wagner, vai estar ministrando. Prepare o teu coração nesta hora para receber essa palavra do alto para a tua vida, amém? Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, Paizinho, nós queremos te agradecer nesta hora, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder te cultuar, de poder adorar o teu nome, de poder levantar esse altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nesta hora, usa o teu filho com autoridade, com graça, que cada palavra que vai sair da boca dele, Senhor, venha como flecha em cada coração que vai estar recebendo nesta hora, desta porção de vida, essa porção de libertação, essa porção da tua palavra que é vida, que é vida. Então usa o teu filho poderosamente nesta hora, no nome de Jesus, amém. Aleluia, graça e paz, povo de Deus, irmãos amados, onde você estiver agora, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela sua vida, seja aqui em Tailândia, outra cidade, irmãos em Cristo, amigos, que Deus os abençoe grandemente. Eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar, através dos louvores, da oração, e eu sei que Deus está ministrando aos nossos corações, porque Ele é bom e Ele é uma fonte inesgotável. Nós estamos nesse tempo realizando os nossos cultos online, as nossas lives, e louvamos a Deus por essa ferramenta, louvamos a Deus por você estar acompanhando na sua casa, onde você estiver, e eu creio que Deus, Ele vai continuar falando, Ele vai continuar ministrando o seu coração, trazendo um alimento aos nossos lares, manar do céu. É bem verdade que nós já estamos com saudades, é bem verdade que como eu gostaria de estar com os irmãos aqui juntos, mas Deus está no controle e entendemos que esse é um tempo, e esse tempo vai passar, e nós seremos vitoriosos, amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus. A nossa cidade aqui em Tailândia, nós estamos nesse tempo também tendo alguns cuidados, como pede a saúde, como pede as autoridades, mas já no dia de hoje foi confirmado um caso de coronavírus aqui na nossa região, ali em Palmares, mas se eu não me engano a pessoa veio de Belém, mora em Palmares, enfim, é a nossa região. E nós vamos continuar orando para que Deus nos livre, para que passe logo esse processo. Não é tempo de medo, como disse a Marcela, não é tempo de nós ficarmos apavorados, mas é tempo de nós confiarmos no Senhor e de nos resguardarmos e de nos cuidarmos. Irmãos, eu creio que algumas coisas irão mudar, talvez as nossas autoridades irão estar mais exigentes com relação ao nosso cuidado. É um papel das nossas autoridades da saúde. Então eu quero pedir aos irmãos em Cristo, seja obediente àquilo que eles irão nos pedir. Talvez seremos obrigados a de fato estar usando máscaras ao sair, que já é o certo, né? Mas não vá, principalmente você, igreja, não vá ser desobediente, não vá ser impedir de entrar em algum local, bancos ou alguns órgãos, porque você não está devidamente se cuidando. Então vamos esperar as informações e sermos obedientes àquilo que Deus quer. Amém, irmãos? Já temos informações suficientes sobre o que está acontecendo.
e sabemos que não é tempo de pânico, é tempo de confiarmos em Deus, de esperarmos em Deus. Pois muito bem, nós queremos nessa noite agradecer também, no fundo do nosso coração, todos que estão conosco, pessoas que nos visitam, pessoas que estão agora, online, de vários lugares aqui, como já dei uma olhadinha. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe, irmãos. A pastora disse, hoje é 19 de abril, e nós estamos caminhando, para finalizar o mês de abril, e é um tempo onde nós não podemos estar muito juntos, mas também nós temos nos reunidos, às vezes em alguns lares, com alguma família ou outro, para orar, para visitar, para comer. Então nós estamos tranquilos com relação a isso também. E alguns irmãos que têm feito aniversário, têm sido, nesses dias, têm sido gratos a Deus por mais um ano de vida, e não estamos podendo nos reunir de fato para comemorarmos, mas assim que der, ou como tem dado, alguns têm se reunido, e eu louvo a Deus por cada vida, por você que tem aniversariado nesse tempo, e eu estou feliz porque está chegando o dia da minha esposa, e nós vamos fazer o aniversário dela muito grande, bonito, online pelo Zoom. Marcela, vamos fazer um aniversário pelo Zoom, baixar os aplicativos aí, e lá em casa pode ir de 10 em 10 ou 15, enfim, irmãos, para nós estarmos juntos nesse dia, tá bom? Deus abençoe. Lembrando que tivemos juntos agora, num café da manhã ali, numa surpresa que foi feita à irmã Rosa, a sua família, e foi um momento muito especial ali, tomando café no Projeto Compaixão, com a Rosa, algumas irmãs convidadas dela ali, e umas mulheres que fizeram uma surpresa, junto com a família. E à tarde teve uma tarde de adoração, com os cuidados ali, num local muito precioso, e alguns irmãos e irmãs ali, pastora Elisângela, que veio de Paragominas, enfim, foi uma tarde preciosa, na casa da irmã Rosa, do Paulo, daquela família preciosa. Que Deus abençoe eles, e se estiverem online conosco, que Deus os abençoe, e que Jesus possa continuar falando aos seus corações. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, no livro de Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom. Estou dando uma olhadinha aqui no nosso chat e vendo algumas pessoas. Minha cunhada Andréia está online aqui, e tantas pessoas aqui, os irmãos. Deus abençoe cada um, os irmãos da vila, irmão Adeilson. Eita Deus precioso. Deus abençoe, Deus guarde cada um, para a glória de Jesus. Ainda dá tempo você mandar esse link para alguém da sua família que mora em outra cidade, ou aqui algum amigo, para que essa pessoa possa cultuar conosco ainda hoje, possa ouvir essa palavra, que eu creio que Deus há de ministrar em cada coração. Isaías capítulo 1. Nesta semana, durante a minha devocional pela manhã, Deus falou comigo muito aqui nesse texto, e essa palavra que estarei ministrando agora, compartilhando com os irmãos, foi aquilo que Deus falou comigo na minha devocional, e eu quero aqui trazer aos irmãos. E o tema dessa palavra é juízo e salvação. Deus falou comigo a respeito desse texto, onde eu pude enxergar, eu pude ver aqui dois extremos, diante de Deus, diante da palavra dele, diante de um momento de juízo de Deus, mas também no momento de salvação, de amor por um povo que ele ama. E esse povo, eu quero dizer que sou eu e é você, somos nós, o povo de Deus, é a igreja
dele aqui nessa terra, como foi na época do profeta Isaías, o Israel de Deus. Amém, queridos? Vamos ler então, Isaías capítulo 1, a partir do verso 2, está na sua tela aí, você pode acompanhar. Ouve, ó céus, preste atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor: criei filhos e o fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas e o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade e diante dos vossos olhos. Vá para o verso 11, dá um pulinho, vira a página aí, verso 11. Indaga o Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrige o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, discutiremos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Dê graça à minha vida, dê graça aos meus irmãos, a quem está nos ouvindo nessa hora, onde essa mensagem chegar. Espírito de Deus, ministra aos corações, ministre, Pai, nas nossas vidas, nos faz entender a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Queridos, como eu disse, em uma das minhas devocionais, Deus falou comigo, e eu chorei diante dessa palavra, eu me vi dentro dessa palavra, e eu achei um texto muito forte, eu achei um texto tão pesado, né, podemos dizer assim, da parte de Deus, quando Deus está falando com o seu povo. E Deus me falou aqui sobre duas situações, sobre dois extremos. Um é o juízo dele sobre a terra,
sobre o povo dele, sobre o Israel dele. E o outro extremo é a salvação, é o tamanho do amor de Deus a chamar o homem para conversar e trazer o homem ao arrependimento. E irmãos, eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo, estamos passando, mais do que nunca, é um tempo de humilhação, é um tempo de intercessão, é um tempo de orarmos, é um tempo de buscarmos ao Senhor. Tantos textos da Bíblia nunca se tornou tão claro, tão eminente, tão transparente diante de nós. Tantos textos da palavra de Deus hoje têm falado tão claramente conosco a respeito disso, né? Como 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 10, verso 13, como tantas e tantas palavras de Deus corrigindo o seu povo e chamando o seu povo para uma mudança, chamando o seu povo para o arrependimento, chamando o seu povo para interceder, como diz lá em Ezequiel. Deus falando também sobre um juízo para o povo daquela época, Deus chamando o povo ao arrependimento, Deus dizendo que todos, tanto os sacerdotes como os reis, como o povo, todos estavam debaixo de pecado, todos estavam em desobediência, e Deus chamando aquele povo a se arrepender, a orar, e disse que ele não achou ninguém. O coração de Deus, o coração do Pai, o que falou comigo nesse tempo, nessa palavra, é que Deus clama, e que Deus chama por nós, para que nós de fato venhamos a orar. E eu creio, irmãos, que tudo tem uma maneira correta, tudo existe uma maneira certa das coisas acontecerem, de como Deus é organizado, de como os princípios do reino de Deus, os princípios do céu são estabelecidos, de como funciona você caminhar em princípios, irmãos. Mais ou menos quando você vai a um local resolver alguma coisa, seja no âmbito da saúde ou um processo, e você vai passando por todos os princípios, por todas as situações para que você resolva. Não adianta você pular a etapa, tentar adiantar algo, tentar resolver algo lá na frente, porque às vezes você vai ter que voltar para o início da fila, para o final da fila, para você passar por essas etapas. E eu entendo aqui que nessa palavra Deus está castigando, Deus está ali mostrando para o povo dele que aquele povo precisava de mudanças, irmãos. E a primeira coisa que eu quero falar com os amados aqui nessa noite é a respeito de um povo, de uma nação, de um povo pecador, de uma nação completamente afastada de Deus, vivendo ao seu bel prazer. É isso que esse texto me mostrou: um povo pecador, vivendo na prática do pecado, um povo perseverando no pecado, uma nação completamente afastada de Deus, vivendo ao seu bel prazer. Irmãos, eu vejo aqui nesse texto o coração de Deus Pai, coração de Deus Pai triste com seus filhos, e Deus chama esse povo a uma reflexão. Deus começa a dizer para que os ouvidos estejam abertos: céu, preste atenção, ó terra. Então Deus chama no contexto geral, o que o profeta diz aqui, e diz: o Senhor, eu criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Olha o coração desse pai, olha o coração de Deus Pai aqui. Eu vejo um coração triste, um coração mostrando para esse povo o que estava acontecendo, irmãos. Eu sei que esse tempo que estamos vivendo, mesmo nós como nação brasileira, Deus começou a me lembrar de algumas coisas, de mostrar algumas coisas de um povo também, irmãos, de uma nação tão abençoada como é o Brasil, de uma nação livre, de uma nação rica, poderosa, de uma nação, irmãos, onde nós temos tudo aqui no Brasil, do ouro, da prata, do minério, de tudo, das plantações, de tudo. Nós somos um país abençoado, e muitas vezes, irmãos, nós vimos e podemos entender o coração de Deus triste também olhando para a nação brasileira, por causa do pecado, por causa de tantas coisas que têm aumentado na nossa nação brasileira. E eu entendo que o juízo de Deus tem vindo sobre a terra, irmãos. Alguns profetas, alguns homens de Deus profetizando e trazendo algumas palavras nesse tempo.
E nós não vamos julgar o profeta, podemos julgar a profecia, se ela vai se cumprir ou não. Então, meus irmãos, eu entendo que muitas coisas que têm acontecido nesse tempo é juízo de Deus sobre a terra. É Deus falando para o povo: se arrependam, se convertam, mudem de atitudes. É Deus falando para a igreja: busque, clame. É Deus falando para os pastores, para os sacerdotes: se arrependam dos seus pecados, mude. É Deus, irmãos, nos acordando no contexto geral. Algumas pessoas têm conversado comigo, nós temos conversado, e alguns têm falado: como é que a igreja vai se postar, como é que a igreja como é que nós vamos nos comportar depois que tudo isso passar? Será que foi só um tempo que passou? Será que quando chegar o final de 2020, na retrospectiva da televisão está mostrando que no mês de março, abril, maio, não sei, até junho, veio essa epidemia sobre o planeta Terra, e nós como Brasil também sofremos, perdemos, tantas pessoas morreram, tantos ficaram infectados, prejuízos foram dados, empresas quebraram, tantas coisas, irmãos. Será que isso vai ser só uma retrospectiva e nós vamos continuar depois que tudo isso passar da mesma maneira, ou algo de fato será alterado em nós, como igreja, como nação brasileira, como políticos, como empresários, como pai, mãe, esposo, como pessoa? Eu entendo que Deus nos chama, irmãos, a refletirmos sobre isso. Então, eu quero que você olhe comigo para o início da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, bem no início de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, leia comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 1, 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente o chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E verso 29, e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a toda a criatura que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Verso 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Escuta, irmãos, na criação de Deus, da humanidade, no projeto de Deus, onde o livro de Gênesis começa a contar que no início das coisas havia um caos, na terra. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, e Deus organizou as coisas. Deus fez separação de águas da terra. Deus começou agora, criou os animais, as aves, tudo, irmãos. Cada dia Deus foi fazendo. Mas quando chega aqui no sexto dia da criação de Deus, Ele faz algo tremendo aqui. E nós lemos aqui que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Diz mais, e eu gosto dessa palavra, irmãos, diz que Ele nos abençoou. Quando Deus nos fez Adão e Eva, primeiro homem, mas quando Deus nos fez, quando você nasceu, a palavra de Deus diz que Ele te abençoou. Deus nos abençoou, e diz, e nos deu uma ordem para multiplicarmos, para povoarmos o planeta Terra, e para que nós dominássemos, para que nós tivéssemos domínio, para que nós liderássemos. Foi com esse
com o projeto de Deus para mim e para você foi esse. Esse foi o sonho de Deus, foi o projeto de Deus. E eu acho isso aqui, irmãos, muito relevante. Quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, eles já começaram a sua jornada nessa terra com a bênção divina. Eles já começaram, já nasceu e já começaram a caminhar com a bênção de Deus, irmãos. Foi isso que nós lemos aqui em Gênesis: frutificai-vos, ou seja, multiplicar em número, não só em número, mas multiplicar em qualidade de vida. Frutificai-vos, sejam férteis, vivam em paz, tenham harmonia por toda a terra, gerem filhos, povoem, façam famílias. Esse foi o projeto de Deus, foi o plano de Deus, para que nós frutificássemos, para que nós tivéssemos qualidade, irmãos, de vida, qualidade de vida, paz tão buscada, tão desejada, harmonia, tudo. Esse foi o desejo aqui de Deus no início da criação. E se nós formos ler, depois do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3, até o final da Bíblia, nós vamos ver Deus agora, irmãos, tentando consertar, Deus trazendo o homem para o plano original. Toda a história do Antigo Testamento, onde lemos lá em Isaías, e outras histórias, e o Novo Testamento, a ponto de vir o próprio Filho de Deus, para que eu e você tivéssemos paz e pudéssemos alcançar aquilo que é de fato essencial e da vontade de Deus, irmãos. E eu creio, queridos, que essa é a vontade de Deus. Agora eu quero que você vá comigo lá para o Salmo de número 8. Salmos de número 8. Veja o que a Bíblia diz aí, a partir do versículo 3. Olha que palavra também muito linda e interessante. Salmo 8, a partir do verso 3. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitastes debaixo dos teus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves dos céus, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Verso 9: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Irmãos, olha que coisa tremenda no Salmo 8. Olha o que Davi expressa aqui, a admiração dele, irmãos, diante da majestade do Senhor. Davi aqui celebrando a glória, a graça de Deus, quando ele descreve aqui a natureza, os feitos do Senhor, quando Deus usa os fracos para destronar os fortes. Então Davi começa a falar: Senhor, nosso Deus soberano. E ele diz: quando admiro os céus, obra das tuas mãos. Ele olha para as estrelas, ele olha para a lua, e ele vê tudo que o Senhor estabeleceu. E aí ele faz uma pergunta no versículo 4, e a pergunta de Davi é essa aqui, ó: que é o homem para que com ele te importes? Que é o homem pecador? Davi já estava entendendo, Davi já sabia o que ele era, quem ele era, como ele nasceu. Ele fala: quem é esse homem pecador para que com ele tudo se importa? E aí ele repete: e o filho de Adão, de Adão, o filho de Adão, mostrando lá que, lá em Gênesis 2,7 diz que Deus formou Adão e Eva, nós lemos, diz que formou do pó da terra. E agora Davi, o salmista está dizendo: quem é o filho de Adão, que formou do pó da terra, que não é nada, é terra. Gênesis 3,19: do pó o homem foi formado, e para o pó ele voltará.
Ele está falando desse homem pecador, ele está falando desse homem de barro, esse homem que foi formado da terra e da terra voltará, para que venhas visitá-lo. Sabe, irmãos, que coisa preciosa. E quando eu me deparei nisso aqui, Deus falando comigo, eu entendi por que Davi foi um homem tão segundo o coração de Deus, um homem tão apaixonado, porque ele entendia, irmãos, ele entendia quem era esse Deus tão grande, tão poderoso, quão grande é o Senhor. E ele diz: quem é o homem para que com ele te importes? E aí ele vai e ressalta aqui, lê o que Deus fez lá no Gênesis, lá no início. Fizeste dominar sobre tuas mãos, sujeitou tudo debaixo dos pés. A Bíblia fala, irmãos, que a terra foi dada aos homens. Ele está dizendo, todos os rebanhos, manadas, tudo Deus colocou para que o homem dominasse. Deus nos fez menor um pouco. Ele falou assim, um pouco menor do que os anjos, sabia? Um pouco menor, pouquinha coisa, irmãos. Deus nos deu autoridade para dominar. A palavra de Deus chega a dizer que os anjos se reúnem para ver o que os homens estão conversando, servindo, adorando a Deus. E ali, irmãos, ele finaliza: nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Meus irmãos, escuta o que eu vou te falar. Entre todas as criaturas da terra, todas que Deus fez, somente o ser humano, estou dizendo somente, apenas o ser humano é capaz de olhar com admiração, refletir ao contemplar algo. Você olhar com admiração, você admirar algo, alguém, é você refletir. Nossa, eu estou admirando, você está refletindo aquilo ali. Somente o ser humano. Você já imaginou, você vê um cachorro, um macaco, um cavalo, uma vaca, parado, meditando, refletindo na criação? Nossa, que planeta bonito. Não, irmãos, porque só eu e você fomos criados parecidos com Deus, segundo imagem e semelhança dele, ou seja, tendo decisões, Deus nos deu decisões para nós fazermos. E o que nós lemos aqui é que quando Davi fala: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, lua, estrelas que ele estabeleceste. Você já parou para contemplar o céu, as estrelas numa noite estrelada, ou uma noite de lua, né, cheia, e você está contemplando? Você já parou para fazer isso, irmãos? Escuta aqui o que eu vou te falar. Em 1964, exatamente há 51 anos atrás, ou seja, 7 anos antes de eu nascer, e minha esposa também, 7 anos antes de a gente nascer. Não precisa fazer as contas não, para você saber nossas idades, viu, irmão? Principalmente a da pastora. Mas, irmãos, um homem foi o autor dessa famosa frase aqui. Você já viu essa frase, Marcela? É um pequeno passo para o homem e um passo gigante para a humanidade. Há 51 anos atrás, um homem foi o autor dessa frase. Eu vou repetir. Aconteceu algo que eu vou falar aqui. E ele disse assim: é um pequeno passo para o homem. Passinho pequeno, só umzinho. Mas ele disse assim: e um passo gigante para a humanidade. Foi o famoso astronauta americano Neil Armstrong. Eu não sei falar esse nome direito, mas é mais ou menos assim. O astronauta americano. E quando ele desceu daquela espaçonave, irmãos, você conhece a história, você que é estudante já viu. E pela primeira vez o ser humano criado por Deus pisou a lua, 51 anos atrás. Neil Armstrong, ele olhou com admiração, contemplando aquele grande feito da história, contemplando o planeta Terra do tamanho de uma azeitona. Eu fui pesquisar hoje, e ele na lua, ele botou o dedinho dele assim e tampou a terra, do tamanho de uma azeitona, pisando em solo lunar. E ele recitou o Salmo 8, irmãos, que acabei de ler, escrito também por um homem chamado Davi. E aí ele recitou: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali estabeleceste. Ele agora pisando na lua,
Ele pergunta: quem é o homem, Senhor? Pecador, para que tu te importes, e o filho de Adão, para que tu venha visitá-los. Ele ali mostrando, dando glórias a Deus, dando glórias a Deus. Hoje muitas coisas que nós vivemos, de muita tecnologia que nós temos hoje, foi porque um dia um homem foi além. O homem pisou na lua, houve, né, essa modernidade toda, irmãos, e Deus dá sabedoria ao homem, dá conhecimento. E esse astronauta, esse ex-astronauta, transferiu essa glória para Deus, disse: eu não sou nada. E aí eu quero te perguntar algo aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí na sua casa, nesses dias, principalmente nesses dias, eu quero dizer isso, você já parou para pensar um pouco, refletir sobre o poder de Deus e o seu cuidado para com a sua vida? Você já parou, ou você está assim, lendo tudo que fala, anunciando, e às vezes preocupado, talvez achando que agora realmente é o fim? Não, já surgiu um caso em Tailândia, agora o negócio vai pegar, meu Deus, eu não posso sair de casa, meu Deus, e agora como não vou nem mais falar com ninguém. Não, irmãos, eu quero que você medite nisso. Se der tempo, hoje ainda, não sei como é que está o céu hoje, mas se tiver estrelado ou lua essa semana, sai um pouquinho debaixo do seu telhado, da sua teta, sai um pouquinho debaixo da sua zona de conforto. Se der para ir para a roça, vai. Ou os irmãos que têm, né, que moram num sítio ou estão, olhe para o céu, contemple o poder de Deus. Está vendo a noite estrelada, admirando a lua, ou olhando para o arco-íris, que hoje está tempo de chuvoso, o arco-íris de vez em quando está lindo aqui em Tailândia, cortando o céu de um lado do outro. Eu pergunto para você, quantos de vocês têm refletido sobre o poder de Deus, sobre o seu cuidado de Deus para com a sua vida nesse tempo, irmãos? Quanto? Sim ou não? Você tem refletido sobre isso? Tem parado para pensar: nossa, que Deus poderoso, nossa, que constelação, que coisa. Deixa eu falar algo para você. Eu já, irmãos, várias vezes eu tenho pensado sobre isso, tenho meditado. Inclusive quando eu oro à noite ou na madrugada, eu saio, eu tenho que abrir minha casa. A pastora às vezes fica com medo, mas eu abro a porta, eu ligo a luz, dou uma olhadinha, depois eu apago a luz e fico contemplando o céu. Boto a cadeira lá fora, sento, fico orando. Às vezes na chácara da igreja, quando estávamos orando lá com os homens. Mas eu lembrei de algo que Deus me fez lembrar quando eu estava preparando essa palavra. E uma dessas minhas reflexões, meditando, olhando para o céu, eu me lembro, e uma delas eu estava no outro continente. Eu estava lá na África, lá em Moçambique, na cidade de Tete. Irmãos, eu acho que eu já falei isso com alguns irmãos, parece que a constelação de lá é diferente. Parece que fica mais perto da terra, eu não sei, mas eu me lembro que numa noite eu saí da casa onde nós estávamos lá, e eu fiquei no quintal, e eu fui contemplar as estrelas, o céu, muito próximo, estava muito limpo, e eu fiquei olhando: meu Deus, como o Senhor é bom, eu estou num outro continente. Eu peguei um avião, andei 12 horas sobrevoando o mar, num local onde todo mundo é diferente, fala outra língua, as pessoas, mas eu estava ali, no meio de um povo de Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, tendo experiências com Deus ali naquele lugar, e meditando na minha vida, contemplando o céu nessa noite. Queridos, Deus nos ensina que ao olhar os céus, nós devemos pensar num Criador organizado, irmãos. Sim, em um Deus que cuida de cada detalhe e visita os seus filhos como o mais amoroso de todos os pais. É um tempo que os pais estão mais junto com os filhos, aprendendo a ser mais pai, mães aprendendo a ser mais mães, filhos também aprendendo a ser mais filhos. É para isso também esse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu vejo isso aqui, quando nós meditamos, você tem que olhar e ver Deus dessa maneira, e saber que esse Deus Pai ainda tem um lar aconchegante para a sua grande família, não é verdade? Para a sua grande família, é esse Pai. Então nós temos que meditar, olhar para Deus e confiar nele. Mudar, tomar decisões, sim, mas eu preciso confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Mas eu quero voltar agora para o texto que eu li lá em Isaías.
E o verso 3, Isaías 1, olha que coisa, irmãos. Eu achei muito forte isso aqui. Eu chorei quando eu li isso aqui. Olha o que Deus estava dizendo: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, me conhecer. O meu próprio povo não age com sabedoria. E irmãos, tantas coisas. Hoje, nós como povo de Deus, vivendo o que nós estamos vivendo, nós precisamos agir com sabedoria, irmãos, com sensatez, com prudência, mas saber quem nós somos em Deus. Irmãos, o próprio Deus agora, o Pai, compara o boi e o jumento. Boi e jumento. Já viu aquela pessoa com essa expressão? Isso parece um jumento. Por quê? Está dizendo que aquela pessoa não tem entendimento, que ela não está pensando bem, que ela não está agindo com sensatez. Deus compara o homem com o boi e o jumento. Diz que o boi e o jumento estavam agindo com mais sabedoria do que a sua obra-prima, o ser humano que foi criado com capacidades semelhantes às do Senhor. Raciocínio, criatividade, sensibilidade e tantas coisas que Deus colocou em nós, irmãos. E Deus triste, é isso que Isaías está falando. O profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, que profetizou que o Messias viria, foi ele. E ele começa aqui no capítulo 1 falando sobre essa realidade, como o povo estava vivendo, irmãos. Deus diz: Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Meus irmãos, olha aqui para mim, deixa eu falar algo, olha aqui. A Bíblia diz que a igreja, olha aqui, irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ou seja, eu e você, temos uma grande tarefa nessa terra. Você sabe qual é, irmãos? É fazer Deus conhecido. A grande tarefa é fazer Deus conhecido. E é por esse motivo, meus amados, eu entendo que eu e você, que nós precisamos ser movidos mais e mais à comunhão com Ele, ao louvor, lugar de intimidade, lugar da presença dEle, lugar de adoração, fazer Deus conhecido. E eu não vou fazer Deus conhecido se eu não o conhecer melhor, se eu não conhecer intimamente. Eu não vou fazer Deus conhecido nessa terra se eu não estiver com Ele, irmãos, com o nosso Senhor, nosso Pai, intimidade. Olha o que diz Oséias, o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Aleluia! Conheçamos e prossigamos, quer dizer, eu preciso conhecer, eu preciso continuar conhecendo, eu preciso buscar todo o tempo, firmemente, como? Adorando, louvando, exaltando, conhecendo o Senhor. E você sabe por quê, irmãos, que eu e você precisamos disso aqui que Oséias falou, conhecer e continuar conhecendo a Deus, perseverar em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? Sim ou não? Você sabe por quê? É só você ler o restante do versículo 3, ele mesmo fala aí, do texto lido, ele nos dá a resposta. Deixa eu terminar de ler. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Tão certo como nasce o sol, todo dia de manhã, a partir das 5 horas da manhã, 5:30 para 6 horas, o sol nasce, todos os dias. Tão certo como nasce o sol, lembre-se dessa frase, nasce o sol. Quando você acordar de manhã, que você olhar o sol nascendo, lembre-se de Oséias 6:3, a vinda de Deus, de Jesus, ocorrerá sobre todos nós, não tem como escaparmos, irmãos. Ele diz que é como as boas chuvas no tempo de inverno, onde vivifica a terra no tempo apropriado. E aí, precisamos ou não precisamos conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido? Precisamos, irmãos. E nós nunca tivemos tanto tempo hoje. Talvez se não fosse esse tempo que nós estivéssemos vivendo, você não estava agora ouvindo essa palavra aí.
Talvez hoje na mídia, na internet, tantas mensagens de Deus, a mídia se convertendo, e sabe, irmãos, as igrejas usando a tecnologia para pregar o evangelho, para ir, porque vai passar e nós vamos voltar, tirando o medo, a timidez. É isso que Deus está dizendo. Eu disse que a igreja, eu e você, tem uma tarefa a se cumprir nessa terra, antes que Ele volte, e Ele tem voltado todos os dias para aqueles que partem. Escuta o que diz Mateus 28:19, tão conhecido esse texto, e tão precioso: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem uma missão nessa terra: fazer discípulos de Jesus, batizando nas águas. Você que está me ouvindo, que ainda não se batizou nas águas, decida se batizar, decida descer as águas batismais, decida fazer um compromisso mais sério com Deus, não só querer ficar com Deus, ter um momento com Deus, só namorar com Deus, não. Sempre eu digo que o batismo para mim ele simboliza um casamento, ter mais um compromisso, como Jesus foi batizado. Decida ser batizado nas águas. Nós queremos logo passar isso, fazer o batismo. E talvez você que está me ouvindo vai dizer: pastor, naquele dia que o senhor falou sobre isso, Deus colocou no meu coração e eu quero me batizar, eu quero ter um compromisso maior com Deus, eu quero servir a Ele com todo o meu coração, eu quero me entregar a Ele. 2 Pedro 3,18 também diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciso crescer na graça, preciso crescer no conhecimento de quem? Hoje muitos estão procurando conhecimento, irmãos, nas tecnologias, na ciência, medicina, querendo conhecer sobre o coronavírus, sobre como esse vírus nasceu, de onde ele veio, como é que ele faz, o que a febre ele muda, e tem pessoas e pessoas e pessoas pesquisando, querendo conhecer mais sobre essa enfermidade, sobre essa doença. E Pedro está dizendo hoje, para mim e para você, antes do coronavírus, antes de querer saber mais sobre isso, antes de querer mais ler nas redes sociais sobre as informações, sobre o que está acontecendo em Tailândia, no Brasil e no mundo, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É isso que Deus está falando, irmãos. Mas o que é que estava acontecendo aqui no texto de Isaías, capítulo 1, verso 4. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filho que ama a corrupção. Meu Deus, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. E Deus começa a dizer aqui: vocês estão todos feridos, castigados, vocês estão perseverando no pecado. Por que vocês insistem nisso? Deus está perguntando, o profeta está falando. De fato, toda a cabeça em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Então, irmãos, o que estava acontecendo aqui era outra coisa. O povo de Deus, o Israel de Deus, estava perseverando, era no pecado, todos enfermos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, vivendo numa hipocrisia, e ainda achando que estava tudo bem. Sempre foi assim, irmãos. Você vai lá para Malaquias, o profeta também chama o povo geral para um arrependimento, os sacerdotes, os profetas, toda a nação roubando a Deus, enganando, querendo, sabe, vivendo hipocrisia e ainda achando que está tudo bem. Só para pensarmos um pouco, só para você pensar um pouquinho aí, será que não tem sido assim em nossos dias também? Será que não tem sido assim em nossos dias também? Será que não tem crescido o pecado? Parece que está tudo bem, mas não está. Será que a idolatria não tem crescido a cada dia? Será que as pessoas não têm amado mais? Será que as pessoas não têm amado mais as coisas, o dinheiro do que Deus? Priorizar tantas outras coisas? Será que não tem sido assim em nossos dias também? A corrupção está aí, irmãos, estamos vendo isso, generalizada.
E se alguém entra e às vezes quer combater ou quer ir, é uma luta, é uma guerra, seja qual for, quem for, porque o sistema já está corrompido, porque todo o povo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, enfermo, doente, desde o gari até o presidente, o governador, aqueles que às vezes estão vivendo na corrupção. E se alguém quer consertar, se alguém se levanta, se a igreja, se há uma luta, a falta de santidade, eu não sei, irmão, será que não tem sido assim? A falta de compaixão pelas pessoas, a falta do amor ao próximo, a falta de Deus dentro do casamento, a criminalidade só aumentando. Irmão, não estamos muito diferentes não, e ainda achamos que está tudo bem. Aí Deus chega e dá só um toquezinho assim, tudo para, templos suntuosos, fecham-se as portas, porque é hora do povo meditar, é hora do povo entrar para o seu quarto em secreto, orar, buscar a Deus, é hora de arrependimento, é hora de mudança, é hora, irmãos, é tempo dessas coisas. Verso 11, que nós lemos, até o verso, olha o que Deus diz, Isaías 1:11, pergunta o Senhor, indaga o Senhor, que me importa os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tanto holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, carneiro de gordura e dos novilhos cevados, ora não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Deus começa a falar aqui, irmãos, condenar. Deus condena o povo daquela época, Deus condena os cultos ali prestado, as atitudes do povo daquela época prestando os cultos a Deus, os rituais. Deus compara os rituais, o culto prestado. Deus fala, isso para mim é como um fardo, eu não estou recebendo isso. Oh Senhor, nos perdoa. Será, eu fiz essa pergunta, será que de alguma maneira não foi isso que Deus também sentiu ou permitiu? Que os templos fechassem as portas por um momento? Será que Deus também não estava se sentindo assim? É bem verdade que nós vivemos numa outra realidade, mas irmãos, você sabe qual é o culto que chega até Deus, que agrada o coração de Deus? Ele fala, é cuidar do órfão, da viúva, ajudar o estrangeiro, enfim, é servir as pessoas, é fazer aquilo que Jesus fez, é amar as pessoas. Deus fala, mesmo que o levantar das mãos e as muitas orações, Deus não os ouviria. Essa era a situação do povo de Deus daquela época. Essa era a situação de Deus, do povo de Deus daquela época. E mais uma vez eu pergunto, como tem sido a nossa hoje? Como tem sido a sua atitude hoje? Será que eu não quero trazer, eu não quero generalizar, eu não quero trazer agora para as igrejas, as denominações, as diversas denominações, mas eu quero trazer para você que está me assistindo, eu quero trazer para a igreja que está em casa agora, eu quero trazer para a igreja que se chama João, Pedro, Marcos, Maria, eu quero trazer para essa igreja. Será que o teu culto não estava sendo prestado a Deus dessa maneira? Será que você não caminhava até a sua igreja, a sua religião, e Deus dizendo, eu não recebo? Você sai, acaba de ouvir uma palavra, e o seu coração continua endurecido, as suas práticas continuam a mesma. Você oferta, dizima, você tem uma religião, mas você não tem a minha pessoa, você não me conhece. Você até gosta da palavra que o pastor prega, dos louvores cantados, mas você não tem intimidade comigo. E Deus está dizendo, eu estou cansado, eu não quero mais isso. Você está levantando as mãos em vão. Irmãos, foi isso que Deus falou comigo. E a segunda coisa, eu disse de dois extremos. O segundo extremo, para que nós possamos orar, eu falei que o primeiro é isso, uma nação pecadora, um povo voltado, perseverando no pecado, né? Eu disse que a primeira é essa, uma nação completamente afastada de Deus, vivendo ao seu bel prazer, festas e festas, imoralidades e imoralidades. Aonde é isso, pastor? No Brasil? No Brasil e no mundo. Para quê?
dar um exemplo maior do que o carnaval, uma festa terrível que desagrada o coração de Deus, e outras festas agora religiosas, como Deus condenava aqui, rituais religiosos em vários estados do Brasil, onde Deus rejeita, onde Deus abomina, e Deus está dizendo: vocês estão fazendo em vão, vocês estão fazendo um sacrifício em vão, o que tinha que ser pago já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço, só precisa conhecer Ele agora e fazer Ele conhecido. Você entende? E o outro extremo é esse: um Deus justo, que não suporta mais o pecado do seu povo, mas cheio de amor, misericórdia e compaixão. Quantos de vocês assistiram aquele filme agora, O Milagre da Cela 7? Assistam, quem não assistiu ainda. Eu te garanto, você vai gostar, você vai chorar um pouquinho. Milagre da Cela 7. Sabe por quê, irmãos, que eu gostei daquele filme? Que eu entendi algo ali. Um pai e uma filha. Eu entendi algo ali, irmãos, que Deus olha para nós, Deus olha a motivação do nosso coração, Deus nos conhece. E quando aquele pai é preso no meio de uma cela, com todo pior criminoso que poderia ter, estava ali naquela cela 7, e aquele homem inocente, com a motivação correta, ali transformando o ambiente e trazendo um exemplo grande para nós, irmãos, a ponto de haver uma transformação geral. Eu entendo que é isso que Deus quer fazer, irmãos. O Deus justo que não suporta mais o pecado do seu povo, mas Ele cheio de amor, misericórdia e compaixão. Eu vejo esse Deus justo. E o que é que Deus fez? O que é que Ele faz? Ele chama o pecador para uma conversa, para que o seu povo fizesse uma reflexão, para que de fato pudesse viver feliz, seguro, e trouxesse paz para dentro da sua casa, para o seu lar. É os últimos 2 versículos. Olha o que diz Isaías 1,18. Isaías 1,18. Olha o que ele diz. Aleluia, aleluia. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Queridos, foi a boca de Deus que disse aqui. Foi Deus que falou, não foi o Wagner, não foi o Tiago, não foi a Jane, a Marcela. Foi Deus que disse, irmãos. Foi Deus que disse. Deus chama o povo. O que é que Ele quer fazer? Esse Deus justo, que não suporta mais o pecado, a hipocrisia, o culto, os rituais, mas agora cheio de amor, de misericórdia, de compaixão. Fala, vamos conversar? Vamos conversar? Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está falando com você, vamos conversar? Vamos conversar um pouquinho? Você não vai trabalhar mesmo, se tiver que vencer conta, vai vencer, mas vamos conversar, eu quero conversar com você. E aí, Ele está nos chamando para uma conversa. Sabe, irmãos, porque para que de fato eu e você possamos viver diferente. E aí Ele fala o quê? Ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, vermelho, irmãos, vivo. Escarlate é um tecido tingido de vermelho, vai se tornar branco como a neve. Glória a Deus. Ainda que seja vermelho como carnesim, se tornarão brancos como a lã. Neve e lã, olha que comparação. Branco, 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 branco. E aí Deus fala assim, há uma condicional aqui, quando Deus chamou o homem para conversar. Se é um condicional, há uma condição: se quiserdes e me ouvirdes. Deus está dizendo, se vocês quiserem e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Mas se não, vai ser destruído. Queridos, o pecado é enganoso, é como uma droga que no início
do seu uso causa uma falsa sensação de bem-estar. Deus falou isso comigo, o pecado é enganoso. Eu me lembro quando eu já usei droga em minha vida. Quando eu falo sobre isso, a pastora, não. Quando eu usei droga na minha vida, fumei maconha, misturado com mela, cheirei aquele tal de loló, lança-perfume, cocaína, essas porcarias, irmãos, um tempo na minha vida. Teve um bate-papo que foi feito com o Rafael, o Jota e o Ivan, e eles, na família do Jota e do Ivan, já tiveram pessoas, inclusive morreram por causa disso. O Rafael foi alguém que viveu também, Deus o tirou de lá. Eu nunca precisei ser internado e graças a Deus, Deus me livrou logo, mas eu vivi no meio e por causa disso eu desenvolvi e eu experimentei. Mas o que Deus falou comigo, irmãos, que o pecado, ele engana como uma droga, seja o álcool, uma dosinha de uísque, a cerveja, seja a maconha, outras coisas. No início do seu uso, causa uma falsa sensação de bem-estar. O cara fuma uma maconha, ele fica lá, tá tudo bom, cheira uma cocaína, acha que ele é o tal. Uma falsa sensação de bem-estar. Mas depois, quando está passando o efeito, irmãos, e esse bem-estar traz segurança, traz até paz. O cara fica zen, está tudo acabando, ele está lá de boa, o babestado. Engano, sensação de segurança e de paz. Mas quando acaba os efeitos, irmãos, são terríveis, são destrutivos. Os efeitos colaterais são terríveis. Eu creio que esse tempo que estamos vivendo, precisamos aprender mais a dialogar com Deus, a conhecer mais a Ele, sermos humildes, suficiente para pedirmos: Senhor, pode vir meu filho, vamos adorar. Senhor, temos que ser humildes para falarmos: Senhor, venha purificar-me, venha purificar as minhas impurezas. Esse é o tempo que Deus está nos falando isso. Ou seja, Deus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, e purifica-me por completo. Eu não sei onde é que você precisa ser purificado na sua vida, mas Deus sabe, e Ele te chama nesse tempo, para você o conhecer, para você ser humilde, para você dialogar, bater um papo com Deus. Como é que eu converso com Deus? Conversando. Dá um de doido, senta numa cadeira, bote uma cadeira do lado, ou no chão mesmo, fala: Deus, vamos bater um papo aqui, e conversa com Ele. Leia a Bíblia, ore, fica um pouquinho calado, deixa o Espírito de Deus falar, começa a ouvir a voz de Deus lá no seu espírito, na sua mente. E quando vem assim, comigo é assim, quando vem um pensamento, uma voz que você sabe que não vem de você, é Deus falando com você, e aí você obedece. E eu creio que Deus está falando com você nessa hora. Deus está nos ajudando como família, como igreja, a sermos melhores, a confiarmos nele, a vencermos as lutas, as batalhas, a sermos curados e sarados em Deus. 1 João é o último texto, e eu oro, aonde Deus diz assim, 1 João, capítulo 1. Esse é um tempo, irmãos, aonde Deus ligou os purificadores. Inclusive, Marcela, Jane, a pessoa, quando ela está com esse vírus, que ela está em estado ruim, avançado, né, o pulmão fica ruim, a respiração fica ruim, e aí precisa ir para aquele aparelho para respirar melhor, para tentar purificar, limpar. É um tempo que Deus nos chama. Seja humilde, reconheça aonde você tem errado, onde você tem pecado, reconheça a tua falha dentro da sua casa, reconheça a tua falha como mulher, como mãe, como esposa, reconheça a tua falha como esposo, como homem, reconheça a tua falha como negociador, patrão, como funcionário, como aluno, como professor, como pastor, como líder, como liderado. Reconheça a tua falha como político que você é, reconheça a tua falha com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Diga: Deus, me perdoa. Cada um vai pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Deixa Ele purificar, deixa Ele depurar,
Deixa vir o depurativo dele sobre a tua casa, sobre a tua vida. Depurar é limpar, tirar a impureza, deixar limpo. Escuta o que eu vou lhe falar. Nós estamos finalizando a nossa casa ali na Vale, e tem um rapaz que está pintando lá. Irmãos, Deus falou, Deus é demais, e Deus fala comigo de cada maneira. Eu cheguei lá esses dias e eles estavam lá lixando, e aí ele com a lâmpada ligada, e com a lâmpada na parede, e lixando, e com a lâmpadazinha, e lixando o forro, lixando a parede. E eu falei com ele: Carlos, por que você usa essa lâmpada? Que eu não estava chegando e falei assim: pastor, deixa eu lhe mostrar aqui. Tem muitos pintores que não faz isso. Ele pega só lixa, ele vai lixando, ele acha que está vendo os defeitos e tal, lixa tudo, limpa para depois pintar. Mas pastor, quando eu coloco a lâmpada, os defeitos mostram, os lugares que não foi lixado ainda. Aí olha aqui, aí quando encostava a lâmpada na parede, você via detalhezinhos ali. Ele ia lá e lixava. E eu falei: legal, Carlos, você sabe o que é isso aí, meu filho? É assim que Deus faz com o homem. É assim que está lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você colocar a luz de Deus, lâmpada para os teus pés, os seus pecados, os seus enganos, os seus erros serão limpos, purificados. Põe a luz de Deus, põe a lâmpada de Deus, põe o sangue de Jesus mais e mais, para que você possa ser limpo completamente. Esse é um tempo que Deus está nos limpando, quer nos limpar. Esse é um tempo que Ele está passando a lixo aí na sua casa, onde precisa. Esse é um tempo que Ele quer nos tornar mais branco do que a neve. Ele quer nos perdoar e nos limpar completamente. Aleluia. E eu pedi perdão para Deus esse dia: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu quero ter algumas coisas, eu quero fazer algo, me perdoa, Senhor. É isso que Deus está dizendo, irmãos. Eu não sei se você está entendendo. Se você está entendendo, dá um glória a Deus onde você está aí, um aleluia. Se você está entendendo, bata quem está no seu lado aí na sua casa, onde estiver, fala: você está compreendendo a palavra nessa noite? Você está compreendendo a palavra nessa noite? Ligue a lâmpada e veja onde é que tem as impurezas, onde é que precisa passar a lixa, para quando vir a tinta não vai ter defeitos, para que Jesus seja glorificado na sua vida a cada dia. É isso que Deus está fazendo conosco, irmãos. É isso que Deus está fazendo conosco. E 1 João diz assim, capítulo 1, verso 8: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem que minta, ou filho do homem que minta, nem homem que se arrependa. O que Deus diz está dito, irmãos. Aleluia. E eu creio que Ele quer nos limpar, nos purificar, Ele quer nos perdoar. E eu finalizo dizendo: nós vamos adorar a Deus. Eu quero que você medite aí na sua casa, onde você estiver. Eu finalizo dizendo: Deus está te chamando para uma profunda reflexão. Verso 19: se quiseres e me ouvirdes, se eu me obedecer, comereis o melhor dessa terra. E verso 28: se não, será destruído completamente, aniquilado. E muitos têm sido destruídos, aniquilados, porque não quer conhecer a Deus, porque não quer mudar, porque não quer se humilhar, porque não quer reconhecer os seus erros. Aleluia. Juízo de Deus, salvação de Deus. Do tamanho que é o juízo de Deus, é o amor dele por mim e por você. É o amor dele. Deus é amor, Deus é justo, Ele é o justo juiz, e é por isso que Ele perdoa todos os seus pecados, todas as suas falhas. Eu quero que você, se você pudesse levantar na sua casa, se ajoelhar, não sei, fazer algo, onde você estiver, enquanto estivermos adorando a Deus, fale com Ele nessa hora, e depois eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você, no nome de Jesus.
Jesus se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro. Responda para Deus, dê um feedback a Ele nessa noite. Me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Nós te amamos, Jesus, te amamos, Senhor. Em mim. Precisamos do teu perdão, da tua misericórdia. Bem melhor que Nos a perdoa, Pai. vida é o Nós temos sido infiéis. teu Nos perdoa, Pai. amor. Nós estamos enfermos, mas nós clamamos pelo teu perdão. Jesus, seja o centro Converse com Ele, em mim. fale com Ele, o adore, o glorifique nessa noite. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Sim, Jesus, em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentir a presença dEle onde você está. Você sente a presença dEle? Deixa Ele soprar. Deixa Ele soprar na sua vida, na sua casa. Deixa. Tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória, queremos mais de ti. Aleluia. Escuta. Aonde tem arrependimento e quebrantamento, tem Deus. Aonde tem arrependimento e quebrantamento, tem Deus. Tem Deus aí na sua casa. Tem Deus aí onde você está. Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa igreja preciosa, por essa igreja que eu amo, por essa igreja aqui de Tailândia. Mas eu quero orar também pela sua vida que eu não te conheço, ou mesmo sendo irmão que mora em outro local, em outra cidade. Eu quero orar pela igreja de Jesus dessa terra. Eu quero orar por você
que está conosco, que está ouvindo essa mensagem, ou que vai ouvir essa mensagem posterior. Eu quero orar por você agora, mas eu quero te perguntar algo. Se você entendeu essa palavra, e você analisou a sua vida, e você entende que precisa tomar uma decisão, onde você estiver, nós estamos ao vivo, nós estamos online, você está nesse culto, você está no chat, nosso chat, você pode escrever agora. Se você entendeu essa palavra, eu quero contar até 3, e no número 3 eu quero fazer uma pergunta para você. E se você entendeu essa pergunta, eu quero que você escreva aí no chat. Escreva, que nós vamos orar por você. Diga assim: eu aceito, pastor, eu aceito. Escreva só isso. Se você reconhece que tem algo na sua vida que precisa resolver, confessar os seus pecados, as suas falhas. Número 1, eu quero te dizer que Jesus te ama. Eu quero te dizer que Ele te vê agora, que os olhos dele estão voltados para a sua casa. Número 2, eu quero te dizer que ainda que os seus pecados, que as suas falhas sejam mais vermelho como escarlate, Ele vai te tornar branco como a neve. E número 3, se você reconhece esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que você é falho e pecador, que hoje você precisa fazer uma reconciliação com Ele, ou entregar sua vida para Ele, faça isso onde você estiver. Escreva aí: eu aceito. Escreva no chat: eu aceito. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Vem, Senhor. Queremos ver tua paz. Escreva: eu aceito. Vem Deixa agora, Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, sim, Aleluia, aleluia, Ivanete. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe também. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está escrevendo, Thaís, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa jornada. Todos vocês que estão dizendo: eu aceito, Deus abençoe a sua vida. Samara, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um deles e delas, Pai. Deus perdoa todos os seus pecados. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a minha vida, A Érica Oliveira, a Jennifer Caroline, a Thaís Lima, Ivanete Martins, Eduardo Costa, né? Uns dizem eu aceito, outros estão pedindo oração. Deus abençoe a sua vida. Amém? Aonde você estiver. Eu quero pedir algo para a gente encerrar esse culto. Eu quero dizer aos pastores que estão conosco: Pastor Paulo, Pastor Nilviano, Pastor Felipe, Pastor Rafael, as suas famílias, os líderes, onde tem cada célula reunida agora, cada família. Eu quero que você dê as mãos onde vocês estiverem aí. E se vocês puderem se ajoelhar, eu quero me ajoelhar aqui junto com vocês. Amém? E o ministério vai cantar. Nós vamos encerrar. Marcela, Tiago, Gustavo, Lael, Jonathan. Aleluia. Eu pensei, Declare isso. Ele que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
pastora Jane vai orar, encerrando assim o culto. Deus te abençoe grandemente. Cada vida que reconciliou com Jesus, que aceitou Ele hoje, por favor, pegue esse contato aí, pegue o número do telefone que está aí, mande uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você amanhã, nós queremos te conhecer, tá bom? Mande essa mensagem, por favor, para nós, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Oh, Deus amado, Deus amado, Deus amado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de participar deste momento, Senhor, de viver, Senhor, este momento na Tua presença, Senhor, onde a Tua palavra, Senhor, foi liberada sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, pelas pessoas que aceitaram o Senhor como Salvador. Pai, obrigada, Jesus, que o Senhor esteja movendo, que o Senhor esteja transformando, que o Senhor esteja enchendo do Teu poder e da Tua graça maravilhosa, Senhor, para que eles possam permanecer firmes no Senhor, para que eles possam ter mais e mais e mais experiências com o Senhor. Meu Deus, eu quero Te agradecer por cada família, por cada irmão que está ouvindo a Tua mensagem, que participaram deste momento, Senhor, aquilo que eles têm desejado, aquilo que eles têm orado, Pai, que o Senhor conceda o desejo de cada coração, meu Deus, que o Senhor venha derramar da Tua graça abundantemente sobre cada família e que possam reconhecer que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o Senhor reina, Pai, sobre cada família, sobre Tailândia, sobre o Pará, Senhor, sobre o Brasil, sobre a nação. Deus, nós declaramos, Pai, uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu poder, cheia da Tua glória, Senhor, e que possamos a cada dia reconhecer a Tua palavra, que a Tua palavra venha nos conduzir todos os dias na verdade. Pai, no nome de Jesus, obrigada por este momento, Senhor, nós abençoamos cada casa, cada família, no nome poderoso de Jesus, amém.